Na aula 14 do nosso curso de Educação Financeira, falamos sobre a reserva de emergência, mas convém recapitularmos esse assunto. Qual o propósito da reserva de emergência? A primeira coisa que todo investidor iniciante deve pensar é a seguinte: por que vou deixar o meu dinheiro rendendo a taxas tão baixas quando posso investir em veículos mais rentáveis? Isso não faz sentido. Reserva de emergência é jogar dinheiro fora. Bom, vamos lá. Para quem não tem familiaridade com o assunto, a frase pode até fazer um pouco de sentido, mas para quem já tem experiência no mercado financeiro, sabe que ao pensar assim, a pessoa está se colocando em uma armadilha, e é questão de tempo para ela se dar mal. Vejamos o que me leva a afirmar isso. Apenas relembrando as três variáveis de um investimento: rentabilidade, liquidez e risco. Por que cargas d'água a rentabilidade de uma reserva de emergência estruturada de forma correta é tão baixa? A resposta é em função da liquidez. O dinheiro está disponível para você sacá-lo quando quiser, ou seja, quem tomou seu capital emprestado não deveria investi-lo em projetos de médio ou longo prazo, ou seja, aqueles que oferecem um pouco mais de retorno, pois não sabem quando você vai resgatá-lo. Logo, alta liquidez e baixo risco é igual a baixa rentabilidade. Vamos supor que você queira melhorar a sua rentabilidade. Nesse cenário, temos dois caminhos: diminuir a liquidez ou aumentar o risco. Nenhum deles é uma boa ideia. Emergências não costumam ser planejadas, logo você não poderá se planejar com antecedência para elas. Se você aumentou a rentabilidade abaixando a liquidez, provavelmente investiu em um produto de renda fixa, com prazo de resgate dali a alguns meses no mínimo. Esses produtos não costumam deixar os clientes finalizarem a operação antes da data de vencimento, ou quando isso é possível, você resgata o dinheiro sem os lucros que foram depositados ao longo do período que o dinheiro ficou investido. Isso para dizer o mínimo. Exemplo: você aplicou R$15 mil em uma LCI com vencimento em 6 meses, a uma taxa de 6% ao ano. Para efeito de cálculo, vamos considerar que seja 0,5% ao mês. Porém, no primeiro mês após a aplicação, seu carro quebrou e agora você se vê em um dilema. Se utilizar o cartão de crédito para pagar o reparo, não vai ter recursos para honrar o pagamento e vai entrar em uma bola de neve. Para pagar à vista, você vai ter que recorrer a um empréstimo com taxas de 1,5% ao mês. Dessa forma, você está perdendo dinheiro, pois a rentabilidade da sua aplicação é menor do que os juros que você está pagando. Agora vamos ao cenário onde o aumento da remuneração está atrelado a um cenário com maior risco. Aqui você deve ter recorrido a ações ou fundos de investimento imobiliário, os FIs. Muitas pessoas se iludem que é possível ter altos ganhos no mercado de renda variável com consistência e correndo baixo risco. Isso é uma ilusão. Por isso, decidem comprar ações e ter a remuneração que era esperada ao longo de um ano em apenas alguns dias. Sim, isso pode dar certo, mas caso dê errado, o estrago pode ser catastrófico. O mercado de ações costuma ter liquidez em praticamente todos os papéis para as quantias operadas por investidores iniciantes. Dessa forma, caso ocorra alguma emergência, provavelmente você vai conseguir vender os papéis com rapidez. Porém, aqui está o problema. Se ocorreu algum evento atípico que cause a desvalorização do papel, você terá que assumir esse prejuízo para reaver o dinheiro. Exemplo: você comprou ações da empresa XYZ. Porém, alguns dias após a compra, saiu uma notícia que os diretores da empresa haviam fraudado o balanço para obterem bônus maiores. A cotação da ação cai pela metade em cerca de 3 dias. O papel continua caindo até que atinge 70% de queda 2 semanas após a notícia. Ou seja, se você investiu R$15 mil na ação, agora você tem R$4.500. A sua única opção é rezar para que não aconteça nenhum imprevisto que te force a resgatar o dinheiro. Sim, eu sei que você deve estar pensando que teriam formas de mitigar esse risco, investindo em várias ações ou mesmo recorrendo a fundos imobiliários. Mas isso é um equívoco.
Reserva de emergência não deve ser exposta a risco. Imagine se você tivesse alocado em um fundo de shoppings logo antes de termos a crise que se instalou em 2020. Você não teria conseguido se proteger da queda. A nossa intenção com esses exemplos foi mostrar que a reserva de emergência deve ser alocada em opções seguras. Não se preocupe em rentabilidade agora. Sabendo que você possui um colchão para caso algo dê errado, será possível fazer investimentos arrojados no futuro, tomando riscos calculados e obtendo ótimas rentabilidades caso as operações ocorram como planejado. Esperamos que vocês saibam controlar a parte psicológica e não tomem riscos com o capital de reserva de emergência. Outra pergunta comum é: quanto eu devo ter de reserva de emergência? Apenas lembrando que falamos sobre esses fatores na parte 1 da aula 14 do nosso curso de Educação Financeira, onde apontamos quais os pontos que julgamos ser mais importantes no livro Como Organizar Sua Vida Financeira, de autoria do Gustavo Cerbasi. Se tiver interesse, clique no card que está aparecendo aqui em cima e assista ao vídeo. Não existe uma fórmula mágica, mas alguns fatores são importantes para a constituição do montante a ser conquistado. Vamos a eles: tipo de carreira, idade, salário e tempo necessário para a recolocação. Basicamente, temos essas opções de carreira: funcionários do setor privado, funcionários do setor público e autônomos ou empresários. Para os cenários abaixo, estou levando em conta que após a formação da reserva de emergência, você irá formatar uma carteira de investimentos e fará aportes todos os meses. Exemplos para funcionários do setor privado. Primeiro caso: funcionários do setor privado, jovens e com alta empregabilidade. Possuir de 3 a 6 meses de gastos mensais na reserva de emergência. Segundo caso: funcionários do setor privado, meia idade e média empregabilidade. Possuir de 6 a 12 meses de gastos mensais na reserva de emergência. Terceiro caso: funcionários do setor privado, meia idade e baixa empregabilidade. Possuir de 12 a 18 meses de gastos mensais na reserva de emergência. Quarto caso: funcionários do setor privado, idade avançada e baixa empregabilidade. Possuir de 18 a 24 meses de gastos mensais na reserva de emergência. Agora vamos aos exemplos para os funcionários do setor público. Em função das demissões no setor público serem muito raras, a maior preocupação aqui é o congelamento de salários, que volta e meia ocorre nos governos estaduais. Por isso vamos ter apenas dois casos. Primeiro caso: funcionários do setor público, jovens ou de meia idade, possuir de 3 a 6 meses de gastos mensais na reserva de emergência. Segundo caso: funcionários do setor público com idade avançada, possuir de 6 a 9 meses de gastos mensais na reserva de emergência. Exemplos para autônomos ou empresários. Nesses casos, o maior problema é que a interrupção do salário pode ser repentina, ou seja, quem empreende está exposto a maiores riscos. Nos exemplos, vamos nos nortear pela idade e responsabilidades assumidas. Primeiro caso: autônomos ou empresários jovens e com poucas responsabilidades. Possuir de 12 a 18 meses de gastos mensais na reserva de emergência. Segundo caso: autônomos ou empresários com responsabilidades assumidas. Possuir de 18 a 24 meses de gastos mensais na reserva de emergência. Lembrando que esses são apenas parâmetros para você se basear. Ajuste de acordo com as suas necessidades. Agora vamos ao último ponto: os produtos que podem ser utilizados para remunerar a sua reserva de emergência. Temos vários produtos que atendem aos dois principais aspectos: alta liquidez e baixo risco. São eles: poupança, CDB com liquidez diária, fundos DI e fundos de renda fixa, Tesouro Selic, que é o LFT, entre outros.
Porém, em função da praticidade e rentabilidade, entendemos que as melhores opções no momento que estamos gravando esse vídeo, em abril de 2021, são as contas digitais do PicPay e Nubank. Temos um vídeo aqui no canal que explicamos de forma detalhada o motivo da nossa escolha. Para assistir, basta clicar no card que está aparecendo aqui no canto superior direito. Bom, nesse vídeo conseguimos abordar os riscos de alocar a reserva de emergência em produtos mais rentáveis. Alguns parâmetros onde vocês poderão se basear para definir o montante a ser acumulado e onde os recursos deverão ser aplicados. Para fechar esse assunto, vamos aos dois temas que considero importantes quando falamos sobre reserva de emergência. São eles: a reserva de emergência não deve ser utilizada para gastos supérfluos. Existe uma grande diferença entre o que você deseja e aquilo que é realmente necessário. Assim, utilize apenas os recursos em caso de necessidade. Faça o seguinte raciocínio: se eu não comprar esse produto, quais os prejuízos à minha saúde ou de meus familiares? Caso eles não existam, provavelmente estamos falando de um desejo e não de uma necessidade. Agora vamos falar sobre o pensamento de abundância. Ao formarmos a reserva de emergência, precisamos ter em mente que esses recursos serão necessários até você se tornar um investidor experiente. Mas não fique pensando apenas no que pode dar errado e fará você utilizar o dinheiro. A partir do momento que você possuir os primeiros milhões em custódia, suas finanças serão integradas por diversas classes de ativos, incluindo posições internacionais baseadas em moeda forte. Dessa maneira, a sua reserva de emergência pode ser absorvida tranquilamente pela sua carteira, e se algo der errado, você terá muitos recursos para manejar. Dessa forma, fique focado em aumentar seus recursos e não pensando no que pode dar errado. Bom, galera, por esse vídeo é só. Espero que tenham gostado. Gostou do vídeo? Então nos ajude. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilhe com as pessoas que você gosta. Assim cresceremos e poderemos produzir mais conteúdo de qualidade para vocês. Tem alguma dúvida ou sugestão? Utilize a área de comentários. É isso aí. Valeu!